Olá, meus amados irmãos, aqui estou eu, pastor Wagner. Eu sou o Aguinaldo. Estamos aqui para poder trazer mais um tema que vai mexer com a sua vida e com a sua igreja. Com você, pastor, com você, igreja, com você, irmãos e irmãs. Espero que nós venhamos ser útil para o teu crescimento espiritual. Amém, Aguinaldo? Amém, amém. Nós somos daqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Não deixe de comentar aí, deixar o seu comentário sobre o assunto, de repente uma experiência sua, pessoal, ou de quem sabe, de um parente seu. Acionar o sininho aí para você receber as novas notificações. Dá o like. Dá o like aí que a gente vai dizer que nós vamos falar assim, amei seu like. Tá bom? E nós vamos estar falando de um assunto aqui bastante contemporâneo e que cresce de maneira assustadoramente. E aí, Aguinaldo? Estamos aí com mais um tema, né? Bem, amigos, nós estamos aqui para debater um tema, né, mais uma vez, depois de algum tempo, né, nós estávamos sumidos aí dos nossos bate-papos, mas nós voltamos aqui com um tema bastante atual. Olha, de repente eu tenho certeza que você conhece alguém inserido dentro desse contexto. Bom, o texto hoje, ele tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje aqui. Eu vamos dizer o tema agora não, calma aí, eles estão curiosos aí. Vamos primeiramente ler a Bíblia. Hebreus 10, 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E aí, Aguinaldo? Fala, eu vou deixar que você fale o tema para esse pessoal aí, rapaz. Hebreus 10, 25. Bom, Hebreus 10, 25 tem algum contexto, pelo menos escriturístico, com o que acontece hoje. Eu falo escriturístico porque na prática não tem. Na prática, o abandono da igreja, da congregação, na época que o escritor aos Hebreus relata, era a perseguição. A perseguição era tão ferrenha, tão assustadora, que se você não tivesse uma vida ali com Cristo, você recuava e deixava de congregar, porque congregar era correr risco de morte, confessar Cristo era correr risco de morte. O texto é mais ou menos, ele é meio parcial ao que nós vamos falar hoje, né? Não, mas nós temos um versículo chave aí. Então vamos lá. Usado, vamos para a tônica do assunto aí, nós vamos já entrar no ponto chave usado. E qual é o tema? Para quem defende. Fala, vou deixar essa para você aí, rapaz. Fala o tema. Bom, o tema é os desigrejados. Misericórdia. Quem são eles? Como dizia um amigo meu, é forte, meu irmão. Infelizmente hoje é um tema atual, né? Eu digo felizmente. É uma realidade, né? Já é uma realidade. Eu digo felizmente porque não existe. Eu particularmente não procurei, né, ver os pós, os contras, os a favor, o que for, e não encontrei nada que pudesse justificar alguém não ir para a igreja. Entendeu? Então eu creio que o que nós queremos hoje aqui justamente trazer esta ideia para os amados irmãos. Fala, Adriano. O tema de hoje, que nós vamos estar aqui conversando, ele vai tratar de uma problemática que hoje a igreja vive, todavia é uma problemática gerada pela própria igreja. Gerada pela própria igreja no contexto de liderança. De contexto de liderança gerou e desembocou em tudo isso. Liberalismo teológico, neopentecostalismo, liderança centralizadora, foi o que fez com que as pessoas desembocassem no estado de desigrejados. Em alguns casos até liderança ditadora, né? Liderança ditadora, tudo tem que gerar em torno dela.
E isso fez com que a igreja, na verdade, ela entendesse que não quer ir para a igreja mais, congregar mais. Achou melhor, né? Vamos lá, pode dar sequência aí que você tá com o tiro já para dar, com a arma para dar tiro aí. Então vamos lá. Como nós estávamos falando que o fator primário, a válvula que desembocou nesse grande número de desigrejados, está baseado num texto bíblico. Eu vou ler o texto bíblico aqui, porque esse texto bíblico, ele é o texto do desigrejado. Se você já bateu um papo com algum deles, eu tenho certeza absoluta que ele jogou esse texto para você. E quando a gente não entende um texto dentro do seu contexto, ele vira uma verdade. Então, todo texto fora de contexto, ele tem uma aparência de verdade, mas ele acaba sendo um pretexto para eu defender uma ideia. Então eu quero mais uma vez citar aqui uma máxima de Agostinho, século V a.C., o grande bispo de Hipona. Ele dizia que as escrituras sejam o meu mais puro prazer. Não deixe que eu me engane nelas, nem que eu engane com elas. Eu acho isso lindo. Fantástico. Lindo. E uma outra máxima dele também dentro desse contexto. A Bíblia, ela não pode conduzir mal e nem ser mal conduzida. Também é uma máxima de Agostinho, grande teólogo da era patrística, dos pais da igreja. E tendo em vista esse conceito que ele fala sobre a palavra de Deus, a gente vê muitas pessoas usando a Bíblia para enganar as pessoas. Uma hora as pessoas vão descobrir que estão sendo enganadas. E o que elas vão fazer? Muitas das vezes elas não vão procurar outra igreja. Elas vão se recolher e desistir de frequentar a igreja por tanto engano que sofreu. Até mesmo eu escutei uma nota triste que dizia isso, era o pastor Hernandes Dias Lopes, né? Sobre igrejas na própria Europa sendo fechadas. Verdade. Né? E dentro do nosso Brasil, escute essa nota. Estamos vendo aí livrarias sendo fechadas. Então, se você ouve isso hoje, então você entende o quê? Que o nosso povo, que os nossos irmãos não querem se atualizar com Deus. Não querem viver uma vida comum com Deus. Porque só obtém isso como? Observando a verdade. Conhecendo a verdade. Porque a Bíblia já é clara. Né? Ela fala que a verdade é a que liberta. E se não quer conhecer a verdade, aí entra naquilo que você está falando aí. Infelizmente. Vamos ler um texto aqui, que é Mateus capítulo 23, versículo 8, que diz assim: Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Esse é um texto. E ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. O texto básico deles é esse. Você pode bater o papo que eles vão falar assim, ó. São todos irmãos. Não tem pastor, não tem superior, somos todos irmãos. Não tem mestre, somos todos irmãos. Essa é a temática base deles. Se você já conversou com algum, eu tenho certeza absoluta que esse texto foi o texto usado dentro do seu contexto, porque ele está fazendo aqui, na verdade, uma observação dos fariseus. Tanto que ele fala só, quem quiser ser o maior, que seja vosso servo. Então, quando você tem uma liderança, que por ela ter um cargo maior, ela ao invés de servir, se serve, desemboca nisso aqui, num princípio farisaico. A liderança de Jesus, que Jesus deixou,
inserida no texto, está explícito, é que o maior serve o menor. Verdade. É que quanto maior for o seu cargo, o seu ofício na igreja, maior é o seu serviço. O que mede a sua liderança não é quantos estão te servindo, é quantos você está servindo. Então aí quebra isso aqui. Ele está dando um ensino aqui para os fariseus que se achavam que eram superiores, que se achavam que era melhor, que eram os mestres. Aí Jesus está pisando no freio para eles. E desembocou com o texto básico do desigrejado. Aí a gente vê, ó, é ou não é o princípio, a mola propulsora é a liderança das igrejas. Também tem outro texto também, né, Aguinaldo, que... Tomar uma aguinha. É. Toma água e água é vida. Tem outro texto também que eles também gostam de usar, que é o capítulo 18 de Mateus, quando fala que se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele estará no nosso meio. Aí eles começam a usar esse texto para dar uma desculpa, dizendo, ô meu amigo, para que ficar na igreja? Jesus falou que se tiver 2 ou 3 ele está no nosso meio, para que eu vou ter que estar na igreja? Só que eles esqueceram que também o contexto não tem nada a ver com o texto. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Perdão. É, exatamente. Então, gente, nós vimos aí, é que infelizmente, como nós já podemos ver de início aqui, que não temos base, não existe base para que alguém venha dizer, né, que venham chamar, eu uso antigamente, não sei se vocês lembram disso, do Cristo em casa, né? As pessoas querem ficar em casa e não querem ir para a igreja. Agora, não sei se a gente vai poder entrar nisso agora, sobre o que isso pode quebrar de princípio bíblico. Ou você quer deixar isso para mais tarde um pouquinho? Vamos deixar para mais tarde. Tudo bem. Tem que ver nosso tempo aí, né? Vai lá, então prossegue. Senão a gente vai para a segunda. Por exemplo, nós temos aí uma estatística do IBGE, ó. Vou estar usando aqui esse livro aqui, Desigrejados. Ó, Desigrejados, de Idauro Campos. Ele dá uma estatística que, segundo o IBGE, essa é uma estatística de 2010. Nós tínhamos no Brasil 4 milhões de desigrejados. Ou seja, a estatística para evangélicos girava em torno de 55 mil evangélicos no Brasil. Isso, praticantes e não praticantes. Bom, se a gente tem, e segundo a revista Enfoque, nós temos 10 milhões de desigrejados. Esse é um dado do IBGE de 2010. A revista Enfoque já trouxe que nós temos 10 milhões de desigrejados. Eu sou em 21, né? Quer dizer, 11 anos depois deve ter muito mais ainda. Então vamos tratar disso. 55 milhões de evangélicos menos 10 milhões são 45 milhões. Nós temos 45 milhões de evangélicos praticantes e não praticantes. O que de repente vai desembocar aí talvez em que? Em 20 milhões de evangélicos praticantes. Pode ser? Aí explica por que hoje vivemos num país onde as trevas imperam. A corrupção impera. Exatamente. E muitos evangélicos estão inseridos no contexto da corrupção. Preso, era um membro, era o irmão, e o irmão foi parar na cadeia com provas incontestáveis de que ele estava envolvido em corrupção. Lamentável. É uma fraqueza da igreja evangélica brasileira. Exatamente. E justamente essas pessoas são as que também estão dentro dessa estatística de desigrejados. Também. Interessante, eu estou com dados aqui que o pastor Jorge Linhares traz no livro dele, que é esse livro A Oração do Inferno. Eu acho esse livro uma bomba. Já indiquei ele. Ele sempre está indo à Europa, né, com as suas ministrações. Ele disse assim, há um século, 98% do povo da Holanda frequentava a igreja. 98%, há um século atrás. Hoje, menos de 10% frequenta a igreja regularmente. Olha a tragédia. E no Brasil não muda essa história, não. O Brasil, ele vive hoje um movimento que eles chamam de um avivamento,
E isso é enganador, porque com certeza isso aí também vai evaporar como um gás que surgiu. Por quê? Porque falta palavra, canta-se muito, e muito cântico fora do contexto bíblico, a gente não quer nem saber, a gente quer cantar. E isso amanhã, isso vai pesar na balança contra a gente. Com certeza. Vai pesar na balança contra a gente. A gente tem que tomar muito cuidado com os cânticos que a gente ouve hoje. Se ele não tiver nenhuma coerência bíblica, e temos que ver a coerência bíblica. Será que está ali dentro? Será que tem a ver com o que a Bíblia diz? E faz com que as pessoas eles começam a interpretar isso como fosse o princípio da vida deles. O princípio da vida deles. E aí a gente vê as situações que vai desencadeando uma coisa aqui, desencadeia outra. Conclusão, vou ficar em casa. A fraqueza do púlpito é que gerou a fraqueza no público. Púlpitos fracos, com palavras triunfalistas, vai amanhã gerar uma doença espiritual. Deixa eu falar uma coisa aqui, Aguinaldo. Eu queria também que os meus amados irmãos, eu não estou aqui falando contra os coaches, entendeu? Mas que temos que tomar muito cuidado que é uma com erva essa palestra, essa palestra de coach. Porque o que acontece? Quando você vai para um seminário de coach, o que eles fazem? Eles alimentam uma ideia que faz com que eu vou ser vencedor de qualquer maneira. Mas eles esquecem dos contratempos que a gente vai ter no nosso dia a dia para alcançar essa vitória. Isso eles não pregam. Porque eu, particularmente, nunca vi eles pregando sobre isso. Então faz com que as pessoas se iludem com aquilo, né? Aí acontece que eu não vou conseguir, é claro, porque eu não tenho respaldo bíblico para isso. E acontece o quê? Eu vou ficar em casa, porque eu não consegui minha vitória. Então me falaram que eu ia conseguir, eu não consegui. E aí também eu creio que seja um dos obstáculos também, ou uma das razões que faz com que as pessoas fiquem em casa. É muita ilusão, né? É muita ilusão. Te coloca, são modelos de pregações que coloca você num patamar espiritual como se você fosse um semideus. Isso aí. Que não pode tocar em você, que não pode... Bom, se a gente pegar a história da igreja, quebra isso tudo. Não precisa nem pegar a Bíblia. Os imperadores romanos mataram crentes e viviam. Nero, Domiciano e tantos outros, Diocleciano. O que falar de Adolf Hitler, que matou mais de 6 milhões de judeus? E pensa bem uma mensagem triunfalista naquela época, onde Deus vai ferir quem te mexer com você. E tem coisas que tudo tem um propósito, e se a gente não entender que Deus não está para atender os nossos caprichos, nós seremos amanhã uma pessoa frustrada e nós vamos desembocar também numa insatisfação com a igreja. E essas mensagens que você falou aí, e elas também, infelizmente, o que é que elas fazem? Ela coloca praticamente uma divisão dentro da igreja. Por quê? Porque se a Bíblia manda a gente amar os nossos irmãos, orar por aqueles que nos perseguem, abençoar os que nos maldizem, e aí vem uma mensagem falando que Deus vai ferir aquele a qual me fez isso, me fez aquilo. Ela contradiz já de imediato o que Jesus ensinou. Porque ela vai criar dentro de mim o quê? Uma apatia com o meu próximo. Com certeza. Então é muito grave, muito grave. Deixa eu passar mais uma estatística aqui. Quantos minutos aí nós temos aí? Dá para caminhar ainda. Dá para caminhar? Passar mais uma estatística aqui, também do pastor Jorge Linhares. Ele disse que ele foi numa igreja, ele foi num templo nos Estados Unidos, e ele disse que a igreja estava fechada para férias por um período de 4 meses. De 4 meses. Existe isso ainda, né? Eu vi numa igreja no início de dezembro uma placa: estamos de férias, voltaremos no final de março. Igreja de férias? Aí, pra gente não se espantar com isso aqui,
Eu soube de uma igreja no Brasil, eu soube de uma, se tem uma, tem mais, que ela tira 30 dias de férias. A igreja, 30 dias de férias fechada. Veja isso, meu Deus. Fechada. Então a gente não tem dimensão, porque a gente fica muitas das vezes no nosso mundo, no nosso evangelicalismo, e a gente não tem dimensão de como anda fragilizada a igreja no mundo e no nosso próprio Brasil. Pensa bem, uma igreja 4 meses de férias. Por quê? Com certeza é por ausência de membros. E aí ele prossegue uma estatística aqui, e ele diz, em uma das minhas idas no Zewa, ofereceram-me 65 igrejas que só tem um culto uma vez por semana. Aí a gente fala assim, se a gente não mudar, se nós não voltarmos com a palavra genuína para os nossos púlpitos, amanhã que eu quero dizer daqui a 20, a 30 anos, nós estaremos no mesmo nível que eles. Porque ninguém aguenta, ninguém gosta de ser enganado. Mas, Aguinaldo, se você for observar, eu não falo isso de uma forma geral, mas nós podemos ver que em alguns casos acontece. Por exemplo, você vê a frequência da igreja de domingo e do meio de semana. Positivo. Você já tira a diferença por aí. Verdade. Infelizmente. Além de, muitas das vezes, você ter um culto onde falta uma boa palavra, onde falta a presença de Deus, muita mímica, muito sentir e pouca mudança, você acaba tendo compromissos demais. Quando não tem culto, tem outro compromisso. Quando não tem culto, tem outro compromisso. E isso vai gerando uma estafa, um esgotamento, não só físico e emocional, como espiritual também. Aonde as pessoas às vezes começam a retroceder, a rever conceitos. Por quê? Porque eu sempre bato numa tecla do ativismo cristão. O que é o ativismo? O ativismo é a ação pela ação. É aquilo que você faz, e do ativismo cristão, e isso não te gera a aproximação de Deus. É só um ativismo, é só uma atividade, ela não te aproxima de Deus. Então você trabalha na igreja, você faz isso na igreja, você ensaia na igreja, mas você fica irritadiço, nervoso, grosso com os filhos, grosso com a esposa, grosso com o esposo, grosso com o vizinho. Por que você está com esse estado emocional abalado? Será que não é o conceito do ativismo, de uma agitação extrema com as coisas de Deus e não com o Deus das coisas? É a ideia que eu gosto muito de falar sobre isso, sobre a questão do fazer e ser. O que é mais interessante? É ser. Quando você é algo para Deus, quando você entende o ser de Deus na sua vida, o fazer vai ser espontâneo e agradável. Com certeza. Agora, quando você quer só fazer e esquece do ser, aí entra o que você falou aí, infelizmente. Gente, é lamentável nós vemos isso acontecer constantemente dentro dessa igreja. E os pastores, quero falar com os pastores também, né, Aguinaldo? Precisamos alertar a igreja, fazer que a igreja entenda que ela precisa se voltar para Deus. Se voltar para Deus. Não vamos esconder a Bíblia dessas pessoas. É verdade. Vamos alertá-las, vamos mostrar para ela biblicamente. Vamos fazer que... Uma vez alguém chegou para mim e eu falei assim, olha, a igreja tem que vir para a escola, para o curso de ensinamento. Mas pastor está obrigando, não estou obrigando. Agora, aí eu fiz uma pergunta para essa senhora. Se seu filho estiver sem vontade de comer, você vai falar assim, não coma. É isso mesmo? Não, então. O que você vai fazer com o seu filho? Se você não comer, você não vai ver televisão. Se você não comer, você não vai fazer isso. Então o pastor precisa entrar por esse princípio. Fazer com que a igreja coma. Se não comer, não canta. Se não comer, não prega. Se não comer, que eu falo para o ensino bíblico, né? Uhum. Se não vou para o ensino bíblico, não for para a escola dominical, não tem oportunidade na igreja. E aí nós temos uma problemática dentro desse conceito.
Por quê? Porque hoje a pessoa chega no Evangelho, se converte a Cristo, e ela acaba não tendo aquele princípio discipulador que eu sempre defendo e acho que é o agente Exatamente. que vai abrir o seu apetite espiritual. Isso aí. Para você passar a amar, a gostar de ensino. É a vitamina, né? Então, desde que eu acho que você não tenha no princípio, igual a gente, o que a psicologia diz? Você forma um caráter de uma criança até os seus 6 anos. Se você conseguir formar com 10 anos, você vai ter um trabalho bem maior, mas a princípio até os 6 anos. Se você pega uma pessoa que é tido como uma criança e você consegue incutir os princípios rudimentares da fé, fazendo com que ela deseje afetuosamente, como disse Pedro no capítulo 2, afetuosamente o genuíno leite espiritual. Ele bota o genuíno, ele é categórico, eu acho isso legal porque ele bota o genuíno, ou seja, existe o falso, o genuíno leite espiritual, para que por ele vá descrescendo. Se isso não acontece, nós vamos gerar adultos problemáticos, adultos que eu falo, adultos espirituais, problemáticos. Então, mais uma vez, eu acho que a falha acaba desembocando nesse princípio de nós não querermos ter trabalho. É aquilo que eu chamo do serviço do pediatra, o cuidado. O cuidado. Fazer gerar é uma coisa. É porque dá trabalho. Cuidar é outra. Dá trabalho. Porque se você não quer trabalho, pastor, então faz o seguinte, passa a bola para outro, para que outro possa fazer. O discipulado, como você falou, ele é a chave, né, para que venha a dar esse estímulo. Bom, Daniel, o nosso tempo está acabando. A gente vai ter que botar isso para a segunda parte, né? Vamos fazer uma parte B aí. É a parte B. Porque nós temos muito pouco. E não queremos aqui também enfadar também de alguma forma. E queremos deixar que você seja livre, que você possa ter, venha poder estar com cuidado aqui nos ouvindo. Mas eu queria que essa primeira parte, ela valeu muito para dar uma introdução daquilo que é o Desigrejados. Que se nós não acordarmos, a gente vai ficar com as igrejas vazias e as lives aí. A pandemia, na verdade, ela praticamente levou o povo a desigrejar mesmo, né? Com certeza. A pandemia revelou. Revelou. Palavra certa. Perdão. Valeu, revelar. Revelou o Estado. O Estado da igreja. Espiritual. Ela revelou. Ela só veio para isso. Ela teve o seu fator aí também positivo. Poxa, e como teve? Infelizmente, que é um positivo que não deveria, né? Não deveria. E a gente precisa reaver isso. Estamos em tempo ainda. Então aí eu deixo contigo as coisas finais aí. Bom, meus amigos, o que nos resta é nós nos voltarmos para a palavra, principalmente quem ensina, quem prega, quem pastoreia, quem é professor. Palavra, 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 se debruça diante da palavra. Não está com vontade de ler a palavra, pega a palavra para ler. Não está com vontade de preparar um estudo, senta para preparar um estudo sem vontade, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te impulsionar e te dar condições de você prosseguir com o seu estudo, com a sua preparação da sua aula. Porque do jeito que nós vamos caminhando, toda a situação da Europa e da América do Norte, inclusive nós exportamos a teologia norte-americana, que é uma teologia praticamente corrompida, nós vamos, com a mesma comida que nós estamos comendo, nós vamos passar a sofrer dos mesmos males. Infelizmente, mas que Deus nos guarde, que Deus nos preserva e que se levante uma geração acreditando que por meio da palavra, de pessoas sérias, nós ainda podemos, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, com mais oração, com mais vontade de servir a Deus, com mais gana, com menos ativismo e mais de Deus, com menos obra de Deus e com mais Deus da obra, nós conseguimos inverter essa situação, mas a tendência é piorar. Essa é a realidade. Lamentável. Gente, às vezes você ouve o Aguinaldo falar, a tendência é piorar. Não tem. Na verdade, a gente olha para a Bíblia, a gente vê claramente isso escrito. Né? Já ficou pior, não é verdade?
Só que a igreja teve um levantar, mas infelizmente deixou-se levar pelo o vai e vem do dia a dia. Mas que na próxima conversa nossa aqui, a gente vai... Próximo bate-papo. A gente vai esclarecer aqui mais algo mais profundo para que você possa sair fora deste mal que está querendo tomar conta das nossas igrejas aqui no Brasil e podermos sim, quem sabe, sairmos daqui e fazer missões aí para a Europa, para a América, para podermos acordar também esse povo aí. Deus te abençoe. Grande abraço, fica com Deus, até a próxima.